com lágrimas escorrendo pelo rosto e duas meninas idênticas segurando suas mãos. Beatriz entrou no luxuoso restaurante onde seu ex-marido jantava com a nova esposa. Quando Ricardo a viu com as gêmeas, o copo de vinho escorregou de seus dedos, trêmulos, estilhaçando-se no chão. Eram suas filhas? Mas como? Ele a havia abandonado justamente porque ela não podia ter filhos. Se você está curioso para saber como essa história impressionante termina, não deixe de se inscrever agora mesmo no canal e deixar seu like. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Ricardo Mendes sempre teve tudo o que queria na vida. Filho único de um empresário bem-sucedido, cresceu em mansões, estudou nas melhores escolas e nunca precisou se preocupar com dinheiro. Aos 35 anos, já era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com um patrimônio estimado em mais de 500 milhões de reais. Alto, de porte atlético, olhos verdes penetrantes e um sorriso que misturava charme e arrogância, Ricardo tinha uma presença que intimidava qualquer um que entrasse em seu escritório. Sua vida parecia perfeita em todos os aspectos, exceto por um detalhe: a pressão familiar para que tivesse filhos e garantisse o legado da família Mendes. Um império sem herdeiros é como um castelo de areia esperando a maré, seu pai costumava dizer. Beatriz Santos tinha uma história completamente diferente. Filha de um motorista de ônibus e uma costureira, cresceu no subúrbio de São Paulo, estudou em escolas públicas e começou a trabalhar aos 16 anos para ajudar nas despesas de casa. Aos 28 anos, trabalhava como enfermeira em um hospital particular, onde tinha conquistado respeito pela sua dedicação e competência. Morena, de estatura mediana, olhos castanhos expressivos e um sorriso gentil que transmitia calma aos pacientes, Beatriz era admirada por todos. Quando o destino cruzou os caminhos de Ricardo e Beatriz, ninguém poderia prever as consequências. O encontro aconteceu quando Ricardo foi internado às pressas com uma apendicite. Beatriz era a enfermeira de plantão naquela noite e cuidou dele com a mesma atenção que dedicava a todos os pacientes. Ricardo, acostumado a ser tratado com deferência por causa de seu status, ficou intrigado com aquela mulher simples que o tratava como qualquer outro paciente. Senhor Mendes, agora preciso verificar seus sinais vitais, disse Beatriz, aproximando-se da cama com um estetoscópio. Você sabe quem eu sou? Perguntou Ricardo, um tanto irritado pela falta de tratamento especial. Beatriz olhou para ele com uma sobrancelha arqueada. Claro, o paciente do quarto 305 com apendicite aguda que precisa ficar em repouso e não se estressar. A resposta desarmou Ricardo completamente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o tratava como um ser humano normal, não como o poderoso empresário que estampava capas de revistas de negócios. Durante os 3 dias de internação, Ricardo observou Beatriz trabalhar incansavelmente, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para cada paciente. Viu como ela tinha paciência com os idosos, como brincava com as crianças para distraí-las durante procedimentos dolorosos, como tranquilizava familiares aflitos. No dia da alta, Ricardo fez algo que surpreendeu a todos. Convidou Beatriz para jantar. Ela recusou educadamente, alegando que não misturava trabalho com vida pessoal. Mas Ricardo não era homem de desistir facilmente. Na semana seguinte, mandou entregar no hospital um enorme buquê de flores com um cartão. Não estou mais internado, então não sou mais seu paciente. Que tal aquele jantar agora? Após 3 buquês e muita insistência, Beatriz finalmente aceitou. O jantar aconteceu em um restaurante sofisticado, onde Beatriz se sentiu deslocada entre pessoas da alta sociedade. Ricardo percebeu seu desconforto e sugeriu que saíssem dali. Acabaram em uma pequena pizzaria no bairro onde Beatriz cresceu. Ali, entre risos e conversas descontraídas, Ricardo começou a se apaixonar por aquela mulher que não se impressionava com seu dinheiro ou poder. O namoro foi rápido e intenso. Em apenas 6 meses, Ricardo já estava pedindo Beatriz em casamento, para o espanto de sua família e amigos. Ela é apenas uma enfermeira, Ricardo. O que você vê nela? Questionou sua mãe, Margarida, uma senhora elegante que valorizava muito as aparências.
Exatamente por ela ser apenas uma enfermeira que eu a amo, mãe. Ela me ama pelo homem que sou, não pela conta bancária que tenho, respondeu Ricardo, convicto de sua decisão. O casamento foi um evento luxuoso, embora Beatriz preferisse algo mais simples. Ricardo fez questão de dar um show para a sociedade, mostrando que não se importava com o que os outros pensavam. A lua de mel nas Maldivas foi como um sonho para Beatriz, que nunca havia saído do Brasil. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Ricardo comprou uma mansão em um condomínio de luxo, e Beatriz deixou o emprego no hospital, cedendo aos pedidos insistentes do marido. Você não precisa trabalhar, meu amor. Quero que aproveite a vida, que estude, viaje, faça o que quiser, dizia ele. Beatriz tentou se adaptar à nova vida, mas sentia falta de sua independência e do trabalho que dava sentido aos seus dias. Para preencher o vazio, começou a fazer trabalho voluntário em hospitais públicos e organizações de caridade. Ricardo apoiava suas iniciativas, mas estava cada vez mais absorvido pelo trabalho e a pressão familiar para ter filhos. Após 2 anos de casamento, o casal começou a tentar engravidar. Mês após mês, a menstruação de Beatriz chegava pontualmente, trazendo consigo uma onda de frustração. Após 1 ano de tentativas sem sucesso, Ricardo sugeriu que procurassem um especialista. Começaram então uma longa jornada de exames, tratamentos e procedimentos invasivos. Cada tentativa fracassada afetava profundamente o relacionamento. Ricardo, que sempre conseguira tudo na vida, não aceitava bem os fracassos. A pressão aumentou quando seu pai adoeceu gravemente. Antes de partir, gostaria de conhecer meu neto, disse o velho Mendes em seu leito de hospital, apertando a mão de Ricardo. A frase pesou como uma tonelada nos ombros do casal. Os exames mais detalhados revelaram que Beatriz tinha uma condição chamada endometriose severa, que comprometia suas chances de engravidar naturalmente. Os médicos sugeriram fertilização in vitro como alternativa, mas mesmo após 3 tentativas dolorosas e caríssimas, Beatriz não conseguiu manter nenhuma gravidez. Talvez seja a hora de considerarmos a adoção, sugeriu Beatriz depois da 3ª perda. Ricardo olhou para ela como se tivesse sugerido algo absurdo. Adoção? Não, Beatriz. Preciso de um filho de sangue para continuar o legado da família. Mendes. Aquelas palavras feriram Beatriz profundamente. Percebeu então que para Ricardo ter um herdeiro era mais importante do que o amor deles. A relação começou a desmoronar rapidamente. Ricardo passava mais tempo no trabalho, voltava tarde para casa e mal conversava com a esposa. Beatriz sentia-se cada vez mais sozinha na imensa mansão. Um dia, ao retornar mais cedo de um de seus trabalhos voluntários, Beatriz encontrou Ricardo, em seu escritório em casa, conversando ao telefone. Sim, já decidi. Vou pedir o divórcio. Não posso continuar casado com uma mulher que não pode me dar filhos. As palavras atingiram Beatriz como um golpe físico. Encostada na parede do corredor, sentiu as pernas fraquejarem e o coração apertar. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, encontrou Beatriz sentada na sala de estar, no escuro. Há quanto tempo você está planejando me deixar? Perguntou ela, com a voz embargada. Ricardo não negou suas intenções. Beatriz, você sabe o quanto ter filhos é importante para mim, para minha família. Não posso abrir mão disso. E eu? O que sou para você? Um objeto com defeito, que pode ser descartado? Questionou Beatriz, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não seja dramática. Você receberá uma excelente pensão, poderá manter seu trabalho voluntário, terá uma vida confortável, respondeu Ricardo, como se estivesse fechando um acordo comercial. Eu não quero seu dinheiro, Ricardo. Queria apenas o seu amor, mas vejo que nunca o tive realmente, disse Beatriz, levantando-se para sair da sala. Onde você vai? Perguntou Ricardo surpreso, com a reação. Para qualquer lugar longe de você, respondeu ela, subindo as escadas. Na manhã seguinte, Beatriz já havia partido, levando apenas seus pertences pessoais e deixando para trás todos os presentes caros que Ricardo lhe dera durante os anos de casamento. Em seu lugar,
uma carta breve. Ricardo, espero que encontre o que procura. Quanto a mim, vou reconstruir minha vida longe desta prisão dourada onde nunca fui realmente feliz. Não quero nada seu, apenas minha liberdade. Beatriz. O divórcio foi rápido e discreto. Ricardo ofereceu uma generosa pensão, que Beatriz recusou firmemente. Ela voltou a trabalhar como enfermeira e alugou um pequeno apartamento no mesmo bairro onde crescera. O tempo passou e a vida de Ricardo continuou aparentemente perfeita. 6 meses após o divórcio, conheceu Carolina, filha de um importante empresário do setor farmacêutico. Linda, sofisticada e, mais importante para Ricardo, jovem e saudável, perfeita para gerar o herdeiro que tanto desejava. Casaram-se em uma cerimônia ainda mais luxuosa que a primeira, com cobertura exclusiva de revistas de celebridades. Beatriz soube do casamento pelos jornais, sentindo uma mistura de dor e alívio. A dor de confirmar que havia sido apenas uma peça substituível na vida de Ricardo. O alívio de saber que fizera a escolha certa ao recusar-se a lutar por um homem que nunca a valorizou verdadeiramente. Enquanto Ricardo construía sua nova família perfeita, Beatriz enfrentava seus próprios desafios. A tristeza pelo fim do casamento foi agravada por problemas de saúde relacionados à endometriose. Após uma crise particularmente severa, precisou passar por uma cirurgia complicada. Foi durante o período de recuperação que conheceu a doutora Marina Campos, uma especialista em reprodução humana, que havia acabado de retornar de um período de estudos nos Estados Unidos. Beatriz, existem novos tratamentos que podem ajudar mulheres na sua condição, explicou a médica após revisar seu caso. Doutora, já passei por tantos tratamentos e decepções, não sei se tenho forças para mais uma tentativa, confessou Beatriz. Entendo, mas a ciência avança rapidamente. O que era impossível há alguns anos, hoje pode ser uma realidade, insistiu a médica. Após muita hesitação, Beatriz decidiu tentar mais uma vez. Submeteu-se a um tratamento experimental que combinava cirurgia avançada para remover focos de endometriose com um protocolo inovador de fertilização in vitro. Para sua surpresa e alegria, conseguiu engravidar. A emoção foi ainda maior quando, na primeira ultrassonografia, a doutora Marina anunciou: Beatriz, são 2 embriões. Você está esperando gêmeos. Lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Beatriz. As gêmeas nasceram em uma tarde de verão. Maria e Helena, 2 meninas perfeitas e idênticas, com os mesmos olhos castanhos expressivos da mãe. Beatriz dedicou-se integralmente às filhas nos primeiros anos, contando com a ajuda de sua mãe e de amigos próximos. Para sua surpresa, nunca se sentiu sozinha. Havia construído uma rede de apoio sólida, composta por pessoas que a amavam verdadeiramente. Enquanto isso, a vida de Ricardo tomava um rumo inesperado. Após 3 anos de casamento com Carolina e diversas tentativas de engravidar, o casal descobriu que o problema não estava com ela, mas com ele. Exames detalhados revelaram que Ricardo tinha uma condição que afetava severamente sua fertilidade. A ironia do destino foi um golpe duro para seu ego. Como assim? Não posso ter filhos? Questionou Ricardo, perplexo com o diagnóstico. Não é impossível, mas as chances são muito reduzidas. Poderíamos tentar alguns tratamentos, mas não posso prometer resultados, explicou o médico. Ricardo manteve o diagnóstico em segredo, até mesmo de Carolina. Não conseguia aceitar que ele, Ricardo Mendes, o homem que sempre conseguira tudo na vida, fosse incapaz de algo tão básico quanto gerar um filho. A frustração transformou-se em amargura. Tornou-se ainda mais obcecado pelo trabalho, afastando-se emocionalmente da esposa. A relação com Carolina deteriorou-se rapidamente. Ela não entendia por que o marido havia mudado tanto. Por que se recusava a discutir o assunto da infertilidade? Por que a rejeitava sempre que tentava uma aproximação? Quase 5 anos haviam se passado desde o divórcio de Beatriz. Uma noite, Ricardo decidiu levar Carolina para jantar no novo restaurante de um chefe famoso, na tentativa de salvar o que restava do casamento. Foi então que o destino pregou-lhe uma peça cruel. Beatriz entrou no restaurante, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante.
O que fez Ricardo congelar, no entanto, foram as duas meninas idênticas que a acompanhavam, segurando suas mãos. Deviam ter uns 4 anos e eram a imagem perfeita da mãe, com os mesmos olhos expressivos e sorriso gentil. O mundo de Ricardo parou naquele instante. O copo de vinho que segurava escorregou de seus dedos trêmulos, estilhaçando-se no chão. "Ricardo, você está bem?" perguntou Carolina, alarmada com a súbita palidez do marido. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Beatriz e nas meninas. Como era possível? Ela não podia ter filhos. Havia sido este o motivo do divórcio. Mas ali estavam as provas vivas de que estava errado. Beatriz percebeu a presença de Ricardo quase imediatamente. Por um momento, considerou sair do restaurante, evitar o confronto. Mas algo dentro dela disse que era hora de enfrentar o passado. Caminhou até a mesa dele, as meninas ainda segurando suas mãos. "Olá, Ricardo. Quanto tempo?" disse ela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Ricardo não conseguia encontrar palavras. Seus olhos alternavam entre Beatriz e as gêmeas, que o observavam com curiosidade. "Estas são Maria e Helena, minhas filhas", apresentou Beatriz com um leve tremor na voz. "Suas filhas?" conseguiu finalmente balbuciar Ricardo. Carolina observava a cena, confusa. "Você deve ser Carolina. Parabéns pelo casamento", disse Beatriz, estendendo a mão educadamente para a outra mulher. "Obrigada. Você é..." respondeu Carolina, apertando a mão oferecida. "Beatriz, ex-esposa de Ricardo", explicou ela, sem rancor na voz. "Mamãe, estou com fome", disse uma das meninas, puxando o vestido de Beatriz. "Claro, querida, já vamos nos sentar. Foi um prazer revê-los", despediu-se Beatriz, afastando-se com as filhas. Ricardo permaneceu em silêncio durante todo o jantar, respondendo às perguntas de Carolina com monossílabos. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo naquele momento. Como Beatriz conseguira ter filhos? Por que não tentaram mais? Por que desistiu tão facilmente do casamento? Estes pensamentos o atormentaram durante toda a noite. Não conseguiu dormir, revirando-se na cama enquanto Carolina dormia ao seu lado. Na manhã seguinte, tomou uma decisão impulsiva. Usou seus contatos para descobrir onde Beatriz trabalhava. Ela havia retomado sua carreira como enfermeira, agora em um grande hospital infantil. Ricardo esperou do lado de fora, em seu carro, luxuoso, até vê-la sair após o turno da manhã. Aproximou-se hesitante. "Beatriz, podemos conversar?" pediu, os olhos revelando sua confusão e angústia. Beatriz hesitou. "Não sei se temos algo para conversar, Ricardo. Por favor, preciso entender. As meninas", insistiu ele. Beatriz suspirou profundamente. "Há um café aqui perto. Tenho 20 minutos antes de buscar as meninas na escola", concordou finalmente. Sentados em uma pequena mesa do café, o silêncio pesava entre eles. Foi Ricardo quem o quebrou. "Como é possível? Os médicos disseram que você não poderia ter filhos." Beatriz tomou um gole de seu chá antes de responder. "A medicina evolui, Ricardo. Encontrei uma especialista que experimentou um novo tratamento. Funcionou. Simples assim." "Por que não me procurou quando soube que estava grávida?" perguntou ele, uma nota de acusação em sua voz. Beatriz riu, sem humor. "Procurar você? Depois que me deixou porque eu era defeituosa? Depois que se casou com outra em menos de 6 meses? Por que eu faria isso?" Ricardo baixou os olhos, envergonhado. "Elas são minhas filhas?" perguntou quase em um sussurro. "Não", respondeu Beatriz firmemente. "São apenas minhas filhas. Você não tem nenhum direito sobre elas." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Mas se foram concebidas com o meu material genético?" "Não foram", interrompeu Beatriz. "Usei doador anônimo. Legalmente e biologicamente, elas não têm nada a ver com você." Ricardo sentiu uma mistura confusa de alívio e desapontamento. "Entendo. Você parece estar bem", comentou, observando como Beatriz parecia mais confiante, mais forte do que se lembrava. "Estou ótima, Ricardo. Tenho minhas filhas, meu trabalho, minha independência.
Não preciso de um homem para me definir ou para ser feliz. Ele assentiu, pensativo. Eu soube que você se casou novamente. Filhos? Perguntou ela, mais por educação do que por interesse real. Ricardo hesitou. Não, ainda não. Bem, espero que sejam felizes, disse Beatriz, consultando o relógio. Preciso ir agora. Espere, pediu Ricardo, segurando seu braço levemente. Há algo que preciso te contar. O tom sério em sua voz fez Beatriz sentar-se novamente. Descobri, recentemente, que o problema não era você. Era eu, confessou Ricardo, a voz embargada. Como assim? Perguntou Beatriz, confusa. Tenho uma condição que afeta minha fertilidade. Provavelmente sempre tive, mas nunca foi diagnosticada corretamente. Quando fiz exames mais detalhados com Carolina, descobrimos... Beatriz olhou para ele, incrédula. Está me dizendo que me deixou porque eu supostamente não podia ter filhos, quando na verdade era você quem tinha o problema? Ricardo não. Conseguiu sustentar seu olhar. Sim, admitiu, em um fio de voz. Beatriz sentiu uma onda de emoções. Raiva, tristeza, indignação e, finalmente, uma estranha sensação de libertação. Sabe, Ricardo, por muito tempo me culpei. Achei que havia algo errado comigo, que não era mulher suficiente, que havia falhado como esposa. Agora vejo que o problema nunca foi meu, disse ela, levantando-se. Obrigada por me contar. De certa forma, isso fecha um ciclo para mim. Ricardo também se levantou, parecendo envelhecido e derrotado. Beatriz, eu sinto muito. Por tudo. Fui egoísta, orgulhoso, cruel. Você merecia muito mais do que eu te dei. Sim, eu merecia, concordou ela, sem ressentimento. Mas sabe de uma coisa? Estou grata por tudo o que aconteceu. Se tivéssemos continuado juntos, talvez eu nunca tivesse descoberto minha própria força. Nunca teria minhas filhas maravilhosas. Nunca seria a pessoa que sou hoje. Ricardo assentiu, lágrimas nos olhos. Elas parecem crianças incríveis. São. E estão me esperando, despediu-se Beatriz, pegando sua bolsa. Adeus, Ricardo. Desejo que encontre a paz que eu encontrei. Beatriz saiu do café com o coração leve, deixando para trás um homem devastado pelos próprios erros. Naquela noite, ao colocar as gêmeas para dormir, Beatriz olhou para suas filhas com amor infinito. Mamãe encontrou um amigo hoje, contou Maria, sonolenta. É, aquele homem triste do restaurante, completou Helena. Como sabem que ele estava triste? Perguntou Beatriz, surpresa. Dava para ver nos olhos dele, mamãe, explicou Maria, com a sabedoria peculiar das crianças. Ele parecia que perdeu uma coisa muito importante, acrescentou Helena. Beatriz sorriu, beijando as testas das filhas. Às vezes, as pessoas só percebem o valor do que tinham quando já perderam, disse suavemente. Como minha boneca que perdi. No parque? Perguntou Maria. Um pouco assim, querida. Agora durmam, amanhã temos um dia cheio. Enquanto observava suas filhas adormecerem, Beatriz refletiu sobre os caminhos tortuosos que a vida tomara. O abandono de Ricardo, que na época pareceu o fim do mundo, havia se transformado no começo de uma jornada muito mais significativa. Em seu luxuoso apartamento, Ricardo enfrentava uma conversa difícil com Carolina. A esposa havia notado seu comportamento estranho desde o encontro no restaurante. Quem era aquela mulher? Por que ficou tão abalado ao vê-la? Questionou Carolina. Ricardo decidiu que era a hora da verdade. Contou tudo. O primeiro casamento, o motivo do divórcio, a descoberta recente sobre sua própria condição, o encontro com Beatriz e suas filhas. Então você mentiu, durante todo este tempo, concluiu Carolina, magoada. Não foi uma mentira deliberada. Eu realmente acreditava que o problema era dela, defendeu-se Ricardo fracamente. E nunca pensou em procurá-la. Depois que descobriu a verdade, nunca pensou em se desculpar? Pressionou Carolina. Ricardo baixou a cabeça. Tinha vergonha, orgulho, não sabia como enfrentar o que havia feito.
Carolina levantou-se, os olhos cheios de decepção. Talvez o verdadeiro problema não seja sua fertilidade, Ricardo. Talvez seja seu coração. A conversa terminou com Carolina dormindo no quarto de hóspedes e Ricardo enfrentando suas próprias verdades dolorosas. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou em reflexões profundas. Pela primeira vez, viu claramente o homem que havia se tornado. Egocêntrico, obcecado pelo trabalho e por aparências, incapaz de amar verdadeiramente. Percebeu que tratara Beatriz e agora Carolina como meios para atingir seus objetivos, não como parceiras de vida. Pensou nas gêmeas de Beatriz, que poderiam ter sido suas filhas se tivesse sido paciente, se tivesse amado incondicionalmente, se tivesse sido um homem melhor. Um mês após o encontro no café, Ricardo tomou uma decisão. Enviou um imenso buquê de flores para Beatriz, com um cartão simples. Não para reconquistar seu coração, que nunca mereci, mas para celebrar a mulher incrível que você é. Parabéns por suas filhas maravilhosas e pela vida que construiu. Sinto muito por tudo. Beatriz recebeu as flores com um sorriso tranquilo. Mostrou o cartão para sua mãe, que estava visitando. Ele finalmente entendeu, comentou a senhora, enquanto as gêmeas brincavam no tapete da sala. Sim, mamãe, mas chegou muito tarde, respondeu Beatriz, guardando o cartão em uma gaveta, junto com outras lembranças do passado que já não tinham poder sobre ela. A vida continuou seu curso. Ricardo e Carolina se divorciaram após tentarem inutilmente salvar o casamento. Ele finalmente buscou terapia, enfrentando seus demônios internos e a pressão que sempre sentira para corresponder às expectativas paternas. Beatriz continuou crescendo em sua carreira, eventualmente tornando-se diretora de enfermagem do hospital infantil. As gêmeas cresceram felizes e saudáveis, rodeadas de amor. 7 anos após o divórcio, Ricardo e Beatriz se encontraram novamente, desta vez em um evento beneficente para o hospital onde ela trabalhava. Ele havia doado uma quantia significativa anonimamente, mas compareceu à cerimônia. Você parece bem, comentou Beatriz, genuinamente feliz, por vê-lo mais leve, menos tenso. Estou tentando ser uma pessoa melhor, respondeu ele, sincero. Suas filhas estão aqui? Não, hoje estão com minha mãe. Tenho fotos, se quiser ver, ofereceu Beatriz, sem hesitação. Ricardo olhou as fotos no celular dela, sorrindo com as imagens das meninas vestidas para uma apresentação escolar. Elas são fantásticas, Beatriz. Você fez um trabalho incrível. Obrigada, respondeu ela, guardando o telefone. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, algo que não seria possível anos antes. Beatriz, sei que não tenho o direito de perguntar, mas... Você está feliz? Questionou Ricardo, finalmente. Beatriz sorriu, um sorriso pleno e verdadeiro. Completamente feliz, Ricardo. E você? Estou chegando lá, respondeu ele honestamente. Descobri que a felicidade não está onde eu pensava. Isso é uma grande descoberta, concordou ela. Preciso circular agora. Sou uma das organizadoras, explicou Beatriz, preparando-se para se afastar. Claro, foi bom te ver, Beatriz. De verdade. Igualmente, Ricardo, respondeu ela, sincera. Enquanto a observava se afastar, Ricardo sentiu uma mistura de arrependimento pelo passado e gratidão pelo presente. Havia perdido muito devido ao seu orgulho e egoísmo, mas naquele momento, sentiu que finalmente estava no caminho certo para a verdadeira felicidade. A felicidade que vem de dentro, do crescimento pessoal, da aceitação de si mesmo e dos outros. Beatriz, por sua vez, seguiu seu caminho com a serenidade de quem havia superado as tempestades e encontrado a paz que tanto buscara. Em suas filhas, em seu trabalho e em sua jornada de autodescobrimento, ela havia encontrado muito mais do que jamais sonhara quando era a esposa infeliz de um milionário. Encontrara a si mesma e, com isso, a verdadeira felicidade. Há lições profundas nessa história de Ricardo e Beatriz, sobre como o valor de uma pessoa não está em sua capacidade reprodutiva ou em suas posses materiais. Sobre como o verdadeiro amor é incondicional e paciente. Sobre como, às vezes,
Perdemos algo valioso antes de perceber seu verdadeiro valor. E, principalmente, sobre como cada um de nós tem a capacidade de reconstruir a vida, encontrar novos caminhos e descobrir uma felicidade autêntica, independentemente dos obstáculos que a vida nos apresente. Aquele encontro no evento beneficente não foi o último. Ao longo dos anos, Ricardo e Beatriz se cruzaram ocasionalmente, sempre com respeito mútuo e um entendimento silencioso do que haviam aprendido um com o outro. Ricardo nunca se casou, novamente, mas adotou 2 crianças anos depois, um menino e uma menina, descobrindo finalmente que o amor paterno não dependia de laços sanguíneos. Beatriz eventualmente encontrou um novo amor, um médico do hospital onde trabalhava, que a amava incondicionalmente e se tornou um pai amoroso para Maria e Helena. A vida, com seus caminhos imprevisíveis, havia conduzido ambos exatamente para onde precisavam estar. Não onde haviam planejado, mas onde a felicidade verdadeira os aguardava. E se gostou desta história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos continuar trazendo histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida, o amor e as escolhas que fazemos. Sua interação é fundamental para que possamos trazer mais conteúdos como este. Uma pequena atitude sua faz toda a diferença no nosso trabalho. Anos depois, quando as gêmeas completaram 15 anos, Ricardo foi convidado para a festa de aniversário. Já não era mais o homem arrogante de antes, mas alguém que havia aprendido com seus erros e conquistado o respeito de Beatriz e sua família. Durante a celebração, Maria se aproximou dele timidamente. Mamãe nos contou tudo sobre você. Como vocês se conheceram, como se separaram, mas também como você mudou. Ricardo engoliu em seco, surpreso com a franqueza da adolescente. Sua mãe é uma mulher incrível e muito generosa em ver o melhor nas pessoas, respondeu ele. Helena se juntou à irmã. Ela nos ensinou que as pessoas podem aprender e mudar, que ninguém é perfeito. É por isso que decidimos estudar medicina. Queremos ajudar outras mulheres como a mamãe. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Vocês serão médicas extraordinárias, tenho certeza, disse com a voz embargada. Beatriz observava a cena de longe, ao lado do marido, Antônio, o médico com quem se casara 3 anos depois daquele reencontro no restaurante. Você fez a coisa certa ao deixá-lo fazer parte da vida delas, comentou Antônio, abraçando-a pela cintura. Não é sobre ele, é sobre elas, respondeu Beatriz. Quero que entendam que todos cometemos erros, que o perdão não é apenas para o outro, mas também para nós mesmos. O destino, que um dia separou Ricardo e Beatriz de forma dolorosa, agora os reunia em uma nova configuração, mais sábia e madura. Ele como um amigo da família, ela como a mulher forte que sempre fora, mas que precisou de tempo para descobrir sua própria força. As gêmeas, que poderiam nunca ter existido se o casamento tivesse continuado, agora floresciam, beneficiando-se da sabedoria que só as experiências difíceis podem proporcionar. Ricardo, olhando para aquela família feliz, finalmente compreendeu a lição mais importante. A felicidade não está nos planos perfeitos que fazemos, mas na capacidade de encontrar beleza e significado nos caminhos imperfeitos que a vida nos apresenta. Ao final da festa, quando todos já haviam partido, Ricardo ajudou Beatriz a recolher alguns enfeites no jardim. Obrigada por vir, disse ela sincera. É importante para as meninas. Obrigado por me permitir fazer parte da vida delas, mesmo que de longe, respondeu ele. Sabe, Beatriz, passei anos me arrependendo de tê-la deixado, mas hoje percebo que foi o melhor que poderia ter acontecido. Você encontrou sua verdadeira felicidade e eu encontrei minha humanidade. Beatriz sorriu, um sorriso sereno, de quem fez as pazes com o passado. A vida tem dessas ironias, não é? Às vezes nos tira o que pensávamos que era essencial para nos dar o que realmente precisamos. Ricardo assentiu, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno. Você me perdoou mesmo, não é? Perguntou, quase em um sussurro. Há muito tempo, respondeu ela.
tocando levemente seu braço. Quando compreendi que sua rejeição não me definia, que meu valor não estava no que você ou qualquer pessoa pensava de mim. Foi libertador. Naquela noite, ao deixar a casa de Beatriz, Ricardo dirigiu com lágrimas nos olhos, não de tristeza ou arrependimento, mas de gratidão. Gratidão pela lição que aprendera com aquela mulher extraordinária. Gratidão pelo perdão que recebera e pela oportunidade de ser uma pessoa melhor. A história de Ricardo e Beatriz não terminou como começou, com um casal apaixonado e cheio de sonhos, mas evoluiu para algo igualmente valioso. Uma lição sobre crescimento, perdão e a verdadeira natureza do amor. Um amor que não possui, não controla, mas liberta e permite que cada um encontre seu próprio caminho para a felicidade. E para você que acompanhou esta história até aqui, lembre-se, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais significativo. Nossos maiores desafios frequentemente se transformam em nossas maiores bênçãos, se tivermos a coragem de enfrentá-los e aprender com eles. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias como esta, que nos inspiram a ser pessoas melhores e a valorizar o que realmente importa na vida. Sua participação é essencial para continuarmos compartilhando estas mensagens de esperança e transformação.